Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação do dia 26/6/2026 e nós estamos no livro de João, capítulo 1, e hoje vamos dar sequência ao verso de número 6 diante do Senhor, ok? Eu vou ler um verso anterior para a gente dar sequência à meditação daquilo que estamos estudando. Verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Verso 7 diz, verso 6, perdão, diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ok? Nós vamos hoje continuar meditando sobre o que é Jesus, né? Mas não é o fator de o que é Jesus no sentido histórico, no sentido memorial, né? Aquilo que você olha para um museu, você vai no museu, você vê uma foto de alguém e ali você vai descobrir quem é essa pessoa. Aí a pessoa tem os dados lá, a biografia, o que ela fez, o que ela foi, aquilo que ela realizou na vida, a forma de visão, as realizações. Não é uma coisa de registro informativo, né? Identificação de personalidade. Quem é Jesus? João, claro, ele traz para nós, sim, a forma de apresentação para nós entendermos a definição do perfil de personalidade realmente de quem é Jesus, mas o propósito da escrita de João, mais do que apenas informar a personalidade, o perfil de Jesus, ele vem trazer a informação de quem é Jesus na modalidade prática, naquilo que é a funcionalidade prática real de presença real. Qual é a função, a movimentação, a ação ativa de Jesus hoje? O que ele está fazendo hoje? O que ele é hoje? Como que ele desempenha os trabalhos dele hoje? Aonde ele vai hoje? O que ele faz hoje? Quais são as definições dos poderes de Jesus agora? Porque o poder de Jesus, uma vez que é o resultado, filho é resultado, que sai de dentro de Deus por meio do mover profético, Jesus é a ação profética de manutenção de todas as coisas que estão coligadas a ele e é também o poder que cuida e mantém todos aqueles que se voltam ao Pai através de Jesus. Por que tem que ser com Jesus? Por que tem que ser através de Jesus? Porque Jesus foi o sangue humano purificado, representando a humanidade diante do Pai para perdão e lavagem da alma, do espírito e das ações do corpo. Então, Jesus limpou, ele foi o representante. Voltamos ao Pai pelo perdão que o Pai nos deu através da morte. Veja que o Pai castigou a Jesus, mostrando que a falha, a impulsividade destrutiva, ela causa a própria destruição física do ser. Porém, quando Deus nos perdoou, ele nos deu uma restituição, uma nova oportunidade de ressurreição, restituição de todas as áreas e manutenção na nossa vida, porque ele é poder de vida eterno, né? Interessante você ver algo com vida sempre, não importa quanto tempo aquilo está com uma vida eterna. Assim é Deus, um poder que nunca morre. Ele é o poder de vida eterna, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade, um pouquinho no verso 5 ainda, falando sobre isso. A luz resplandece nas trevas. Deus em Cristo Jesus é a luz, é a saída, é a solução, é o poder de, como já vimos, o verbo, a ação contínua de manutenção. Se ele é o poder e a autoridade, e diz aqui, a luz, que é ele, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela,
Por que é que tem que estar ligado a ele? Ele podia fazer o milagre sozinho, né? No último vídeo desse livro que nós estudamos aqui no canal, você pode ver que a gente fala sobre estar coligado como se estivesse coligado numa tomada. Jesus atua quando nós concordamos com vida, quando nós amamos manutenção, quando os nossos pensamentos estão ativados em vida, quando a nossa expectativa não é destruição, quando a nossa intenção ela continua sendo cuidar, manter, estar em vida, preservar vida, escolher vida, né? Porque quando nós queremos que Jesus tenha liberdade, nós queremos que o nosso ambiente tenha vida. Então, quais são os sinais de estar ligado com Jesus? Quando a própria vida de manutenção plena, nós conservamos ela dentro de nós, ok? Então, digamos que para entender melhor como conservar um ambiente de vida, como estar no ambiente de vida, como nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções estão em vida, como a gente manter esse estilo de vida quando nós buscamos a melhor qualidade. Dependente do desafio, área ou tema, quando nós procuramos a melhor qualidade daquilo que podemos fazer, a excelência que podemos fazer diante de Deus, nós estamos trabalhando por vida para Ele, né? Com vida para Ele. Então, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. A vida de Deus, ela ativa realmente em todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer tudo e Deus pode fazer sozinho. Ele é uma luz, diz aqui, que resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Se Jesus quiser aparecer, destruir tudo, ele destrói. Tirar a vida de tudo, o fôlego de tudo, ele tira. Se Jesus quiser hoje prender, como a palavra fala, né? Satanás será preso nos últimos tempos e existe um lugar reservado, preparado por Deus para Satanás e seus anjos. Porque se ele quiser prender todos os anjos, colocar onde ele quiser, repreender, desfazer e destruir o que ele quiser, ele não precisa ter esforço, é só falar que o poder dele alcança qualquer essência de existência. Por quê? E não precisa de mecanismo nenhum, não tem nada pela lata nem o ferro. É natural e voluntário o acesso dele. Deus é uma luz que resplandece em qualquer lugar de trevas e as trevas não prevalecem. Se ele é essa luz, se ele é esse poder, se ele é essa vida, se ele é essa habilidade, se ele tem essa capacidade, se ele é tão grande, tão poderoso, tão infinito, por que é que ele não acaba com as trevas? Porque é que nós é quem temos que ser ligado à preparação da nossa bênção, manutenção completa, trina da nossa parte, presença presente de toda a nossa manutenção, cuidados com tudo que a gente tem que fazer e crer na nossa mente, manter a nossa mente ativamente na qualidade de vida, manutenção de vida, sem esperar destruição, porque ele só ativa o poder dele se nós estamos em concordância com a consideração e manutenção de vida. Por que é que nós é quem temos que, como a palavra diz, crer, agir no conhecimento da possibilidade de poder, do poder de Deus? E aqui entra um fator interessante. Por mais que Jesus é uma luz que resplandece nas trevas e qualquer treva não suporta, ele não prevalece contra a luz dele. Ele colocou uma lei, quando Deus criou todas as coisas, ele criou o homem com criatividade. Uma vez que o ser humano foi feito com criatividade, ele teve que ter, então, livre movimentação.
E quando o homem teve que ter o direito da livre movimentação, ele não é uma rocha, ele não é uma montanha que fica no mesmo lugar a vida inteira, que não cresce, não nasce. Ele teve que ter a livre movimentação, então o homem recebeu também o direito de criatividade, formação e livre movimentação, o livre-arbítrio. Quando o ser humano recebe o livre-arbítrio, então agora o que ele acata de construção, de edificação para a vida dele na alma, para a vida dele no espírito, para a vida dele no corpo, conforme a preparação de qualidade de vida que ele vai criando dentro da formação espiritual dele, criando dentro da formação emocional dele, criando dentro da formação física dele, ele vai selecionando uma formação que quanto mais qualidade, quanto mais vida, né? Você vai cuidando das áreas da sua vida e vendo, isso aqui tem paz? Não tem, eu não posso agregar no meu dia a dia. Isso aqui vai gerar saúde, vai gerar agradecimento, vai gerar cada vez mais a paz de Deus para minha rotina? Vai, então eu agrego. Não, isso não vai agregar paz. Isso não vai agregar constante harmonia, equilíbrio, constante fidelidade, constante qualidade, constante foco. Não, vai trazer uma certa variação, uma certa indefinição, uma incerteza, uma insegurança, vai trazer sempre uma brecha de enfermidade, de, às vezes, interpretação destrutiva. Então, isso não vai trazer paz, não vai trazer segurança, não vai trazer qualidade, não vai trazer vida. E quando nós escolhemos coisas que não irão trazer para a nossa rotina vida, quando nós escolhemos coisas que não irão trazer para a nossa rotina qualidade, não é questão de desprezo com áreas, com temas ou pessoas, é questão de fazer um acordo primário com Deus, de que nós entregamos nossa vida para Ele para ser bem edificados, para nossa vida ser bem construída. Quando nós decidimos isso com Deus, estamos dizendo para Deus, eu quero concordar com vida nas áreas da minha vida. Eu quero concordar, então, com qualidade no processo de manutenção da minha vida. Então, para as áreas da minha vida, eu vou selecionar aquilo que vai entrar como qualidade dentro das escolhas da minha rotina. Aquilo que vai entrar como saúde dentro do processo das escolhas da minha vida. Aquilo que vai entrar como realmente a definição de direção de manutenção completa, trina, segura e pacífica dentro da rotina do meu dia a dia. E aí, pelo livre-arbítrio, Deus não pode chegar já fazendo tudo, né? Arrebentando, como diz a história, fazendo, realizando todas as coisas, pondo tudo em ordem, dando ordem, mandando o diabo embora e fazendo isso, fazendo aquilo. Deus tem poder? Tem. No dia que ele chegar, diz a palavra, ele vai aparecer nas nuvens e vai mostrar todo o poder dele. Não sei se a gente vai assistir todos os coelhos existentes voando no céu, na hora ele criando asa em vários tipos de animais, ou ele derrubando os montes, derretendo, transformando em líquido. Não sei o que nós vamos ver, mas ele vai mostrar todo tipo do poder que ele tem com todas as existências. É ele falar e aquilo que ele está dando a ordem acontecer de forma natural. A Bíblia diz que os montes se derreterão na presença dele, tremerão, porque ele é uma vida impossível de morrer. É Deus. Vida constante, vida eterna, eternidade. Então, ele tem todo o poder de fazer tudo sozinho? O próprio versículo diz, ele, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem sobre ela. Não importa o tamanho, o tipo, a grandeza, a intensidade, a profundidade, a densidade, amplitude, não importa quais sejam as trevas, que tipo, as trevas, que cor, as trevas,
de que setor, as trevas, não importa. Ele é a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Agora, ele pode fazer tudo sozinho, mas quando ele criou o ser humanozinho, deu de presente para o ser humanozinho o planeta e disse: essa é a sua casa personalizada, meu amorzinho, te dei um lugar, você pode morar aqui dentro do planeta, aqui vai ter de tudo para você viver, ser feliz, sorrir, controlar seu emocional, equilibrar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, tudo certinho para você se sentir bem. E dentro de toda a criação eu pus vários tipos de forma de limitação, ensinamento, para você ir respeitando, ir edificando sua vida e ir vivendo. Conforme você vai construindo o melhor na sua vida, lembrando que existe um formador de tudo isso, que não veio, né, do nada. Então você vai reconhecendo a sua existência e reagindo com manutenção de qualidade, com a forma de gratificação. E aí, quando Deus fez isso, ele pôs o que no ser humano? O livre-arbítrio. Justamente para ver o que é a boa vontade do coração do indivíduo de ser recíproco à vontade de cuidar-se melhor. A vontade de... Tem uma expressão de dizer ser alguém na vida, mas não seria uma visão de status para todo mundo ver, sei lá, um cargo que a pessoa possui, um status elevado. Não, não é uma questão materialista. É a vontade de crescer na vida no sentido da boa manutenção interna, do equilíbrio de vida, da segurança e qualidade de paz, que a paz gera boa manutenção, a manutenção gera gratificação, a gratificação gera gratidão e paz, e esta paz, felicidade. E aí, quando a própria palavra diz que por Jesus, pelo Pai, respeitar o livre-arbítrio do ser humanozinho, então agora o poder dele pode fazer, o poder dele continua fazendo, porque nem tudo ele fica dependendo. Estou esperando o ser humano para mim fazer o sol nascer hoje. Se o ser humano quiser, o sol nasce, mas se o ser humano não quiser, vai ficar apagado. Não, nem tudo está na mercê da boa vontade do ser humano, né? Porque às vezes o homem, ele é uma beleza para ser resistente. Agora, tem coisa, principalmente na vida do próprio indivíduo, Deus, para cuidar do universo, do planeta, do sistema solar, é ele que age. Agora, na vida do próprio indivíduo, se ele não quer a edificação, então é o livre-arbítrio dele. Então, não é que o poder de Jesus está limitado, só se o homem libera, então Deus tem poder. Não, Deus tem poder para tudo, mas na vida daquele que realmente não quiser preparar, né? Ir organizando, tendo a manutenção, devagarzinho. Nenhum ser humano nasceu com 20 anos de idade. Todos nós fomos bebês. E o bebê, ele não sabe nada. E quando ele nasce, não adianta ele pedir para Deus: quero um corpo, um cérebro pronto de 20 anos para mim amanhã, no segundo dia de vida já está pronto. Não, ele vai devagarzinho. Aprende hoje uma coisa, amanhã ele aprende outra, depois ele vai aprendendo outra. Não tem problema em começar. Não tem problema em ir organizando a manutenção de cada dia um pouquinho mais. Não tem problema, né? Só não pode parar,
só não pode desistir. Então, o livre-arbítrio do homem faz com que para a vida de cada ser vivo humano particular seja liberado o poder de Deus ou não. Porque aí é conforme nós vamos preparando boa qualidade. A ver com estilo estético materialista externo para todo mundo ver, né? Que tá tudo por fora. Todo mundo vê que, não sei, talvez eu tenha uma casa boa, eu tenho um carro, eu tenho não sei o que na minha garagem. Não, não é a questão de fora para as pessoas verem. A questão é o estilo de vida de qualidade que nós começamos a filtrar por dentro de tudo que nós aceitamos na nossa rotina, para que nós possamos, com essas escolhas de definição, elas, cada uma que entram na nossa qualidade de rotina, vão abrir uma porta de qualidade para aquilo que é liberdade do poder de Deus, da manutenção de Deus, do verbo em ação em todas as áreas da nossa vida, de cada área sendo protegida, cuidada pelos modos de Deus, amada pelos modos de Deus. E aí, Deus tem todo o poder, mas para cada ser humano vai depender da escolha dele em construir. Se ele construir, se ele edificar, se ele buscar a qualidade, se ele buscar o que tem paz, se ele buscar o que gera manutenção completa, se ele buscar o que tem amor, se ele buscar o que tem temperança, se ele buscar o que tem domínio próprio, se ele buscar o que tem qualidade benigna, se ele buscar o que tem qualidade de bondade, se ele buscar o que tem qualidade de longanimidade, além da vida dele, diz a palavra, contra as obras da ação do fruto do Espírito, não há lei que consiga vencê-las, ele ainda está construindo, edificando a própria formação interna, né, de espírito, alma e corpo, das ações do corpo, com um funcionamento protetor. Se você estuda anatomia, você pode ver que o corpo, ele não só ele reage para a vida, para a manutenção interna, né, do próprio corpo e manutenção, como ele também tem uma proteção, ele também trabalha com um sistema preventivo, protetor. Ao mesmo tempo, também espiritualmente, quando nós vamos escolhendo e sempre entendendo que as qualidades que nós aderimos para dentro da nossa rotina vão construir nosso alimento de vida de hoje e de amanhã, em excelente saúde, o que acontece? Não só uma boa rotina nós começamos a ter, mas também proteção. As ações que escolhemos por orientação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus em qualidade na nossa vida, ligando vida de manutenção da nossa parte em preparação diante de Deus, não só abrem espaço para Deus nos abençoar, mas esse próprio processo também constrói um muro de proteção. Deus é um Deus que sabe tanto nos fazer ser mantidos, como a própria ação do processo gera em nosso redor o muro de proteção do Senhor. Então, escolher a vida, cuidar de querer todas as coisas mantidas nele com vida, faz com que nós venhamos a termos o funcionamento saudável, repetindo, e proteção, ok? E aí,
Ele é a luz que resplandece nas trevas. Todas as trevas não prevalecem sobre ela. Porém, nesse tempo de vida que ele deu ao homem, ele deu livre-arbítrio, respeitando a vida do homem, para o homem escolher o melhor. Ter a liberdade de fazer o melhor para Deus e receber o melhor de Deus para ele. Ok? Então, como receber poder da ação de Jesus, o verbo de Jesus, organizando tudo, arrumando o máximo que você pode, crendo na vida, na melhor da manutenção, crendo que o Senhor vai agir com poder, arrumando, existe uma expressão na Bíblia que fala o altar. Elias precisava que Deus derramasse fogo do céu. O que ele fez? Ele mandou arrumar o altar, montou o altar certinho e depois orou. E Deus respondeu com fogo. Nossa vida é um altar para Deus. Quanto melhor arrumar, quanto mais definir, quanto mais organizar, quanto mais nós fizermos escolhas de qualidade que abençoam a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor, nós estamos sendo saúde para nós e saúde para aqueles que estão ao nosso redor, para as áreas que estão coligadas conosco, dependendo de qual seja o tema, o assunto, ok? E aí, seguindo hoje, verso de número 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse nome João, do livro, o nome do livro chama-se João, é um discípulo de Jesus, ok? Só que esse discípulo de Jesus, chamado João, está falando de outro João, que significa o João Batista. João Batista é um profeta, primo de Jesus, que veio antes de Jesus, um pouco, e ele veio como o profeta Isaías havia profetizado 500 anos, mais de 500 anos antes. Ele veio preparar o caminho do que o Senhor Deus ia fazer, o caminho do Senhor. Então, João Batista, o profeta, ele veio antes e começa a falar sobre Jesus, esse poder de ação profética. O escritor, o discípulo, agora o outro João, o escritor discípulo de Jesus, começa a falar desse profeta chamado João Batista. Então o discípulo João disse: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. A partir daqui, ele começa, o escritor, a distinguir uma diferença entre o ser humano e o poder de Jesus. Quem é o ser humano, referindo-se a João, o profeta, João Batista, e quem é o poder, quem é a pessoa, a atividade, a ação, o propósito de ação, de manutenção de Jesus. E aqui ele começa a falar sobre a diferença de qualquer ser humano que, quando começa a edificar sua vida em Jesus, outra expressão que fala na rocha, que é Jesus, inabalável, né, nas qualidades, nas direções de Jesus. Quando o ser humano começa a escolher o melhor da edificação da sua vida, entender que o poder de Deus ele é grande, mas ele funciona quando a nossa casa, que é todas as áreas da nossa vida, estão recepcionadas para ele, estão em condições de coligar com a vida, porque também estão em manutenção de vida, né? Quando o ser humano começa a coligar com Deus no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma mentalidade, no mesmo sentimento de manutenção, de cuidado, de forma trina, na mesma qualidade, quando começa a haver harmonia de concordância nossa com Deus e recepção de vida no nosso ambiente, Deus tem liberdade de agir no nosso ambiente com o poder dele, mas diz aqui que há uma diferença entre nós, seres humanos, e Deus, porque aí começa um outro processo interessante. Às vezes o ser humano começa a se dar bem, as coisas começam a ir bem, e ele esquece que tudo isso foi porque ele estava mantendo, ele estava cuidando e escolhendo o melhor da manutenção diante de Deus.
E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai se envolvendo, aquilo parece que ele só conseguiu porque a qualidade boa veio dele, foi ele que criou uma boa qualidade. E de verdade, todo bom proceder nosso só temos e só podemos porque Deus nos deu. Porque um dia Deus nos ensinou, de alguma forma, Ele enviou essa informação para nós, senão nós não saberíamos. Então, tudo é devolvido para Deus em forma de gratidão, para nós não nos orgulharmos de achar que fomos nós que criamos a vida. E às vezes as coisas começam a dar certo, o poder de Deus começa a ter liberdade, e a gente agora quer ser rude, maltratar, ou às vezes achar que nós estamos melhor que alguém, ou às vezes agir com impaciência, porque estamos com pressa, querendo fazer mais, e aí desequilibramos o bom tratamento, às vezes das pessoas, ou das coisas, ou das próprias áreas que nós estamos em manutenção. Então, é um desafio que cada um de nós precisamos da graça de Deus todo dia para nos ajudar. Porque quando o poder de Deus começa a agir em nós, nós não podemos esquecer da diferença, de que isso é a ajuda, o milagre, o poder que vem de Deus e não a nossa própria habilidade. Quando o ser humano entende isso, e ele vai lembrando de Deus, agradecendo a Deus, colocando Deus na frente, lembrando que tudo foi porque Deus ajudou, porque o Senhor está presente, Ele nos acompanha, além de equilibrar o próprio egoísmo da impulsividade da natureza do ser humano que todo mundo tem, além de ir equilibrando isso, nos ajudando a cuidarmos de tudo que é necessário, além de nos ajudar nessa parte, ainda Deus continua tendo toda a liberdade, né, em nós, de agir com seu poder, porque concluímos e entendemos a nossa mente que se as coisas estão indo bem, não é por nós, mas é porque Deus derramou o seu poder no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso dia a dia. A bondade de Deus é quem nos abraça. É porque Ele nos ama. E aí a gente sai do centro de pensar que somos nós quem criamos as coisas boas, né? Ah, mas então o ser humano nunca faz nada bom? Não, o ser humano foi dotado de criatividade para fazer, porque ele tem a imagem e semelhança de Deus. Mas a essência de amor, a essência de bondade, a essência de excelência, tudo foi nos inspirado por Deus que nos deu. Ninguém criou esses poderes. Esses poderes já foi derramado para o ser humano. E as coisas começam a desenvolver quando nós estamos na presença de Deus, recebendo da parte dele, reconhecendo que é ele, né? Lembrando dele, pondo ele na frente, damos mais liberdade para ele agir. Então, aí o poder de Deus não se torna um trunfo para egoísmo, mas uma força e como um meio de coluna para nós sermos motivados na manutenção completa daquilo que ele confia a cada um de nós, ok? Então, ele começa a dizer, olha, veio João, começou a falar do poder de Deus, mas ele não era o Cristo. O poder de Deus estava na própria ação do Filho de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, um forte abraço e até mais.